povo do Gandhi, o povo que o Gandhi defendia, ou o Gandhi sem armas, tentando resistir de forma pacífica, quem sabe inspirado no sermão do Monte de Jesus de Nazaré. Então, se a gente for atrás dos critérios, quem sabe a gente se encontra lá com o Gandhi. E não com os chamados cristãos ingleses que estavam matando aquele grupo. Eu acho que são coisas que nós temos que pensar. Pensar a partir dos critérios, e acredito que nós temos que reconstruir alguns critérios que estão aí em Jesus e a primeira geração dos discípulos. Jesus e a primeira geração dos discípulos, e alguns grupos até aí o segundo século, o ano 250, me parece que esse pessoal representa um jeito de ser comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo, muito mais peregrina, muito mais passível de sofrimento e de risco, né? E aí, nesse sentido, levar a cruz, ou o símbolo da cruz, é dizer, eu carrego no ombro a minha cadeira elétrica, né? Então, se você carrega a cruz só para dizer que é de um segmento religioso, não está dizendo nada. Porque carregar a cruz, ou tomar a cruz, significava o seguinte: eu estou num tipo de missão e de vocação que é de alto risco. E eu estou nessa missão porque eu sei que a cruz pode me alcançar lá na frente. Ou seja, eu sei que a morte pode ser antecipada. É o desperdício com um moço que morre com 33 anos e meio. Do Estevão. E quantos outros, na Felicitas, aí no primeiro século da igreja, né? E o Barnabé, quando se converte, eu queria um Barnabé dando testemunho hoje nas nossas televisões. Puxa vida, não encontro nenhum. Eu tinha 5 carros, agora só tenho um, porque 4 eu dei para fazer não sei o quê. Eu tinha 5 carros, agora só tenho um. Não encontrei ainda. Não encontrei nenhum Barnabé, né? O Conde Zinzendorf, que aí renuncia a vários privilégios do palácio e vai viver em comunidade mais igualitária. Então, que evangelho que está sendo pregado? É o evangelho dessa primeira geração? Ou é dessa maquete, dessa matriz que foi sendo organizada aí no curso da história, e nós somos simplesmente uma proliferação desse tipo de DNA? Estou colocando isso mais como provocação também, mas assim, não é só como provocação, é contra mim mesmo. É a tentativa de redescobrir no caminho como que eu posso viver melhor o Evangelho e a beleza do que Jesus mandou que a gente vivesse. Bem, a gente podia... E claro, falo isso honestamente, quando eu olho para esse carro aqui, o Jango, lá no interior da Paraíba, trabalhando entre pobres e tal, eu fico falando isso assim com muito acanhamento, né? E muitas outras pessoas que eu conheço, que cada vez que eu me aproximo da vida deles e delas, eu digo assim, o que é que eu estou fazendo, né? Por mais iniciativa, por mais exercício em alguma direção, eu fico olhando para algumas pessoas e dizendo, agradecendo a Deus, porque são vidas que anunciam possibilidades e denunciam a nossa indiferença. A gente podia abrir um pouco aí para interagir, né? Interessante também, assim, que é muito lúcido, né? Conversa muito bem as coisas. E eu me lembro um dia que ele deu um testemunho, veio o pastor Marcos Monteiro, nós celebramos uma ceia e tal. E aí, quando terminou, eu queria dar uma palavra. E tanto eu quanto o Marcos, assim, mas só veloz, o que ele vai dizer, o que ele não vai dizer. Aí, o cara, até que nós decidimos, né? Poxa, a gente fala o que a gente pode falar também, né? Coisinha rápida. Aí tinha 4 rapazes, aquele amigo dele, disse, ó, você não sabe que eu sou diferente, não? Você não vê que eu sou diferente? Eu moro na rua ainda com vocês, não moro? Mas eu nunca mais fui violento com ninguém, trato vocês bem, vocês viram quando eu junto papelão, eu divido com vocês. Eu começo a contar um testemunho, começo a contar sobre esse momento, assim, rapidinho, ele foi dizendo. Aí disse assim, sabe quem fez isso comigo? Foi Jesus. Vocês não querem aceitar Jesus também, não? Eu acho bem nossa. Vocês não querem aceitar Jesus também, não? O cara na hora, assim, era branco, as aulas, já pegou rápido, pregação,
vai no sermão, fez pontinho, conclusão, uma demonstração no final. E aí, assim, compreender que, e aí de novo, por que eu acho importante nós entendermos esse jeito de Jesus? Porque o jeito de Jesus de ser comunidade é o jeito que ela funciona no físico, é o Paulo que vai e tal. Funciona onde tem os vendedores, os camelôs, né? A Lídia. A Lídia é uma vendedora ambulante, está ali no lugar, Paulo vai lá e fala, lá é óculos, chega lá, o que acontece, ou seja, ela tem uma capilaridade de funcionamento em qualquer ambiente social. E, eventualmente, pode funcionar também dentro da igreja. Por que eu digo isso? Né? Porque na igreja é mais difícil você discernir por causa do espaço religioso, da divindade, que você fica difícil de você descobrir que divindade que está aí flutuando sobre a cabeça e dentro da cabeça das pessoas. Então é difícil você criar a substituição dessa divindade, porque ela está aí. No nosso caso, isso é muito sério, porque é uma divindade invisível. E ela está projetada aí nas nossas concepções do ambiente cultural religioso em que nós estamos, e não percebemos. E aí ficamos, inclusive, dizendo que não somos idólatras. Né? E aí você tem toda uma idolatria ou divindades outras que é fácil de você perceber. Deixa eu dar uma ajuda, espero não complicar a situação. Mas eu presumo que você percebe o ambiente religioso da seguinte maneira. Que a grande diferença entre o ambiente religioso e o que Jesus está propondo é que está estabelecido pelo seguinte. Todo ambiente que nós dissemos, ele precisa da divindade, ele precisa do sacerdote e precisa dos devotos. Uma divindade viva, poderosa, inteligente, que raciocina, e eu acho que só tem uma na história, toda a história, só existe a divindade viva, poderosa, que raciocina, nessa divindade, quem é o guarda-chuva do ambiente? A divindade. Certo? Ele é poderoso, tem conhecimento, tem inteligência. O devoto se aproxima de que forma? Em obediência à divindade. No ambiente em que a divindade não tem inteligência, em que a divindade não pensa, em que a divindade tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta. Quem manda? O devoto e o sacerdote. Então, como é que você identifica se você está no espaço idolátrico? Você começa a procurar quem está mandando. Se você encontra alguém orando assim, se possível, passa de mim esse cálice. Aí você diz, eu devo estar em outro lugar que não é um lugar de divindade. Então, ajuda. Se você tem alguém orando dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aí você diz, esse negócio é diferente de todo outro ambiente religioso, porque em todo outro ambiente religioso, o devoto é poderoso, intermedia as coisas para a sua divindade em favor. O sacerdote é poderoso, intermedia as coisas em favor dos devotos para a divindade. E por favor, você entenda essa minha expressão não no sentido só da nossa linguagem, porque você pode usar a linguagem e não ter a concepção. E você pode não usar a linguagem e ter a mesma concepção do que eu estou falando. Então, no ambiente onde você é quem decreta, você é quem determina, provavelmente, você está no espaço idolátrico, porque você é quem tem o poder sobre as divindades. Isso é pós-moderno. Na Idade Média, as divindades tinham poder sobre tudo. Na Idade Moderna, é a razão e a inteligência que tem o controle de tudo. Na pós-moderna, é você que tem manda em tudo. Você manda na ciência e nas divindades. Né? E aí você decide. O símbolo da idade pós-moderna é você decide. Então, como é que você identifica um espaço idolátrico ou do Evangelho dentro de uma sociedade pós-moderna? É só perguntar: quem está mandando no terreno? O terreno foi de propósito. Quem manda no espaço, né? Olha como é que é o espaço idolátrico. O cara não é santo, é pai de santo. Dá para perceber? Só que você pode viver na boa cumba. Então ele não tem o nome de pai de santo, mas ele tem atitude. Ele é maior do que todos os santos. E se não tomar cuidado, ele quer ser divindade. Isso é característico da sociedade pós-moderna. Então, vamos começar a missão integral sem levar em consideração esses componentes. Por que é importante a gente retomar isso? Porque senão a missão é copiar esses pecados da sociedade. É repetir a sociedade que Jesus não propôs. E quando você diz, eu estou fazendo missão, você está só perpetuando modelos que não são os modelos do que Jesus propôs. E isso não significa que nós temos um modelo perfeito. Eu, pelo menos, acho que eu não tenho.
Mas significa que eu tenho que ter pelo menos a humildade de ser denunciado pelos meus irmãos e irmãs. Eu tenho que ter pelo menos a humildade de olhar e dizer, nada, como é que está lá na tua igreja? Me ajuda aí, porque na minha eu estou vendo esse negócio, rapaz, eu estou preocupado. Aí quando diz, rapaz, isso aconteceu lá no texto bíblico, olha que revelação. Aí eu estou, tipo assim, e aí a gente vai aprendendo com o outro. Eu acho que a missão integral teria que repensar não só os aspectos da missão, mas eu acho que nós temos que, ao mesmo tempo, ir avaliando que respostas nós temos para o contexto onde nós estamos acertados ou inseridos. A missão integral é a comunhão, é a adoração, para evitar o que aconteceu com a irmã nesse primeiro momento.